queria que você começasse falando um pouquinho disso. Eu sei que a gente conversou há um tempo atrás, você falou que você se entende muito mais como um empreendedor do que como um investidor. Mas você tem uma história de investidor muito bem-sucedida, muito rica e que começou há muito tempo atrás. Você podia contar um pouquinho para a gente como é que isso começou e de que forma a sua história como investidor ajudou na sua história de empreendedor? Boa tarde a todos. Alguns me conhecem, outros não. E, eventualmente eu vou repetir algumas coisas que já são familiares para a maioria dos nossos ouvintes. Mas para ser investidor precisa ter dinheiro, né? Você precisa ganhar dinheiro. Então, eu sou empreendedor, me considero empreendedor e continuo no ramo, né? Eu sou ativo, sou presidente da Inova, que é uma empresa sucessora da Videolar, hoje atuando na área petroquímica. Nós passamos pelas mídias e acabamos na petroquímica. Então, na verdade, eu comecei colocando o meu primeiro dinheirinho, que era equivalente a um concurso que eu ganhei em 1971, quando o mercado estava bombando. Era o equivalente a um valor de um Fusca que eu coloquei no mercado, vamos dizer, de renda variável, né? Em que 2 anos depois sobrou dinheiro para um jantar. Aí eu fiquei fora um tempo, me formei médico, montei em 78 um comércio em Caxias do Sul, uma empresa que chamava Audiolar, não é? Lá no Sul, primeiro videoclube, pré-locadoras de filmes, né? E em 87 eu saí para criar a Videolar, né? Então teve a sequência da Videolar e em 2014 nós compramos a Inova, em que associamos com a Videolar e passamos a operar no Petroquímica. Então, primeiro dinheiro perdido, 71, num pico de mercado muito grande da época, os fundos 157 e outras malvadezas da época. Mas eu voltei de novo em 86 com o plano... Cruzado. Foi o Sarney, cruzado? Cruzado. Foram vários planos que a gente esquece o nome, mas enfim, em que o mercado também explodiu e eu, o idiota aqui, foi lá de novo, colocou dinheiro. Essa vez eram $500 mil da época, para em 87 vender, perdendo mais da metade, e em 88 então comecei a Videolar. Inicialmente foram investimentos, só investimentos, mas eu tinha aquela mágoa de 2-0. 2-0, o mercado estava me ganhando de 2-0. Aí, em 91, quando teve o Collor, o mercado caiu muito, teve uma retenção de dinheiro, o pessoal ficou com os trocos que não dava nem para ir jantar, o mercado de aluguel de filmes explodiu e, consequentemente, nós operamos a pleno, tá certo? E começo de 92, teve o primeiro dividendo, já foi interessante, porque eu tinha colocado toda a minha grana, né, nesse novo negócio, foi equivalente a $2 milhões. E aí eu precisava recuperar o Fusca e os $300 mil de 85. Aí empatar o jogo, né? Eu queria, na verdade, ganhar o jogo. Mas o que aconteceu foi que o mercado, naquela época, a gente acha que o ano passado caiu, esse ano agora está caindo um pouco. Na época, o mercado chegou a cair 90%. Era de doer, tá certo? Mas eu entrei exatamente nessa época porque eu peguei um gráfico em que mostrava os picos do gráfico. E eu tinha entrado nos dois, 71 e 86. E aí, né, nessa época, o mercado tinha valado e eu entrei com $2 milhões com o firme propósito de, quando o valor dobrasse, eu realizava e ficava quieto. Em 93, um ano e pouco depois, já dobrou. Eu me lembro que a ação predileta naquela época, na minha carteira, do meu investimento, era Eletrobras, em que valia, o PL era menor que 1. Quer dizer, o lucro da empresa de um ano, a cotação dela estava abaixo de um lucro anual, né? Imagina a situação, né? Hoje não está muito difícil, tem várias empresas aí de 2, 3, quando o normal é ser 10, 15, né? Esperei um pouco e tal, em 96 eu comprei uma participação de um sócio que eu tinha na época, a Videolar, e realizei $8 milhões. Aí eu fiquei sossegado, né? Tinha comprado já a empresa praticamente toda, e voltei em 98, que é esse fundo que chama Geração LPAR, que nós vamos mostrar adiante a performance dele de 98 até hoje. Então, rapidamente, eu sempre
continuei em negócio, comecei com uma loja em 78, fiquei até 87, depois 78, 87, 88 até 2014, na área de mídia, né? Nós fomos líderes disparados, quer dizer, praticamente a única empresa no mundo que fornecia para todas as majors, as donas dos filmes, né? Fox, Warner, Paramount, por aí vai, e também na música. Não é? Mas só que o mercado cresceu muito rápido e caiu muito rápido, como todos vocês sabem, né? E de tal forma que a gente teve que encerrar essa operação de mídia e mergulhamos em petroquímica. Já tínhamos uma operação petroquímica em Manaus desde 2002, mas em 2014 nós assumimos uma empresa no Polo Petroquímico do Sul chamada Inova, e que é com ela que nós seguimos a vida. Espero não ter mais necessidade de trocar de atividade. Tá certo. Não, a gente vai falar um pouquinho mais de petroquímica para frente, falar um pouquinho da Inova, mas eu queria que você falasse também o seguinte: ninguém consegue ter o sucesso que você teve no mercado como investidor sem ter muita disciplina, sem ter algumas regras de atuação muito claras. O que você usa no dia a dia, o que você usou ao longo dos anos como sendo, vamos dizer assim, as suas linhas mestras para investimento em Bolsa de Valores? Ô, Evandro, há 10, 12 anos atrás, acho que 2009, 2010, eu fiz algumas palestras na época, na Geração, né, Geração Futuro, que vocês acabaram... para quem não sabe, é a predecessora da Genial Investimentos. Vocês compraram, vocês assumiram, né? E teve várias, inclusive está no YouTube aí, quem quiser ver, acha meus princípios de 12, 13 anos atrás, que não mudaram nada. Tá certo? Então, eu montei na ocasião, eu queria ver se você consegue pôr aí, 10 mandamentos, né? E mandamentos são coisas para serem seguidas, não é mandamentos na religião, né? Mandamento não é para transigir, mandamento é para seguir. E eu formei do meu ponto de vista, né? São controversos, tem alguns que aceitam, outros não aceitam, mas são os meus, tá certo? Como investidor. Se me permitir, eu vou dar uma comentadinha rápida. Por favor. Mas eu começo com o primeiro, né? IPOs, tão populares, né? IPOs é uma sigla usada para as aberturas de capital para o mercado, né? Para investidor. Aqui é o seguinte: se ninguém fizesse IPO, não existiriam empresas no mercado, né? Então tem esse parênteses, né? Mas o que acontece com os IPOs é que na maioria das vezes eles são complicados, para dizer pouco, né? Porque há muito banco intermediário que puxa preço e que faz muitas apresentações e tal. Quem paga isso vai ser o novo investidor. E se você observar os IPOs, você pode pegar do último ano, dos últimos 2 anos, você vai ver que a maioria está abaixo do preço de lançamento. Portanto, eu prefiro até pagar um pouco mais caro depois, mas deixa a empresa, aquilo que ela promete, deixa ela cumprir, performar como ela promete. Então, a IPO não é uma coisa que me atraia. Já até entrei num CSN Mineração, quebrei um mandamento meu, resultado, estou levando na cabeça, porque investi a 8,50, está 5. Né? Esse ano, hein? Não precisa ir muito longe. Então, fui quebrar o mandamento, joelha no milho, tá certo? Estou perdendo. A segunda é diversifique pouco. Avalie uma ação por mês, e eu acho exagerado, né? Uma por ano já é demais. Mas, enfim, o pessoal gosta de tradear, e que seria das corretoras, né? Se o pessoal não comprasse e vendesse, né? Aliás, o prazo médio que a turma fica com ações no Brasil é menos de 60 dias. O Ibovespa gira 30, 35 bi por dia, 2 meses, 60 dias, 40 dias úteis, dá 1 trilhão e não sei quanto que vai girar em 60 dias. É o free float que tem no mercado. Então, o mercado opera realmente direto, né? Direto, não para, ninguém não consegue sossegar, que é o mandamento que eu prego, que não tem que estar se mexendo, tem que, infelizmente... mas quem quiser operar, opere aqui com a Genial, que está muito bem servido. Com certeza. Então, diversificar pouco. Por que tem que diversificar pouco? Porque você tem que avaliar a empresa que você está investindo. Não de orelha, mas você tem que olhar o balanço, tem que olhar uma avaliação, o fundamento, né? Fundamento que é importante. O terceiro é, mire em empresas de baixa concorrência e bom fluxo de caixa. Essas são as famosas empresas protegidas, né? Quer dizer, eu, para montar uma mineradora, concorrer com a Vale, tenho que reencarnar umas 3 vezes, né?
tá certo? Então, mas ela está lá. Apesar de estar apanhando agora, mas é uma empresa com fundamentos excelentes, produto excelente, enfim. Então, empresas que têm uma certa proteção. Mas eu gosto de eletricidade, gosto de siderurgia, gosto de mineração, gosto de petroquímica, entendeu? Esses são os setores que eu acho que têm uma boa proteção. É difícil de você entrar como novo no mercado e você querer achar que vai acontecer. Bom, a quarta, hoje, esse mandamento eu já poderia até tirar um pouco, ou mudar, porque, na verdade, na época, quando eu escrevi sobre isso, existiam muitas empresas que abriam o capital fora do Brasil, ainda tem, mas menos. E eu sempre digo, é difícil você avaliar as regras brasileiras, a legislação brasileira. Imagina você cair na mão de outro país, né? Complicado. Então, países exóticos, então nem se fala, né? Quinto, não compre empresas que deem prejuízo. Empresa com lucro não quebra. Mas que coisa mais idiota, né? Qualquer um sabe disso, né? Empresa dando lucro. Mas hoje em dia o que não falta, principalmente na Bolsa Americana, são empresas que dão prejuízo com valuations incríveis, né? Esperando que aconteça um milagre. E alguns acontecem até, mas muito poucos, né? Então, é o óbvio do óbvio, né? Fique com empresas que deem resultado, né? No sexto, vamos ver... Essa é importante, principalmente para quem tem uma grana um pouco maior. Porque se você investir R$1.000 uma coisa, 10 mil outra, 10 milhões é outra, e por aí vai, né? Então, tem empresa boa, mas com liquidez muito pequena. Tem empresa que opera com, sei lá, com 2, 3 milhões ou a menos por dia. Então, para você fazer uma posição ali, quando você tem um patrimônio de um fundo que é razoável, você não consegue nem entrar e nem sair sem fazer barulho, né? Você entra fazendo subir essa ação e você sai fazendo ela cair. Então, na minha opinião, você tem que entrar aqui em empresa que a tua entrada e a tua saída ela seja imperceptível ou muito pouco percebida, tá certo? Então, a liquidez, isso chama-se liquidez, é o que se negocia de ações de valor por dia naquela empresa. Sétimo, busque empresas baratas, boas e baratas. Muitas empresas boas no mercado e muitas empresas baratas. O segredo está em você associar essas duas qualidades, que aí você... Por essa vem, dado o terceiro mandamento, de avaliar a empresa, né? Então, tem que ser empresa boa e empresa com oportunidade do mercado, como está acontecendo agora, por exemplo. Oitavo, jamais dê ouvidos aos espíritos santos de orelha, né? Analise, avalie e tome sua decisão. O que mais tem no mundo é espírito santo de orelha. Aliás, quanto mais jovem, mais ativo é o Espírito Santo, né? Sabe? Os jovens sabem tudo. O famoso bizu, né? Dica quente, essas coisas não funcionam. Aliás, quando alguém me disser que tem uma dica quente, se é dica quente, é um inside information. Inside information é crime. Então, quando o cara vier com uma dica quente, eu digo, por favor, fique com você, use-a, não me passe porque eu não vou considerar, a não ser que eu vá avaliar e realmente que a dica seja. Mas não tem esse negócio de dica quente. Faça o dever e avalie. Se não tiver condições de fazer isso, entregue sua grana, seu investimento na mão de quem faz isso por você. Vai te cobrar uma taxinha, mas almoço de graça não existe. Essa é para hoje. Coragem e personalidade na maré contrária. Na queda, controle o medo e fique quieto. Recolha-se à posição fetal, que você pode ser chutado, você pode apanhar para caramba, mas vai doer menos, né? Então, eu lembro que ano passado a gente fez uma live com você com um índice a, sei lá, 70 mil pontos, alguma coisa assim. 60 e pouco. Exatamente. E num instante foi a 130, agora está 100 e alguma coisa, enfim. Tu vê que o eletrocardiograma continua funcionando, né? Pá, enfim, não muda. No mundo não muda nada. Então, você tem que se controlar. Você não achar que o mercado vai para zero e também achar que vai ao céu, as árvores crescem até o céu. Não cresce, né? Mais fácil cair do que ter esses excessos. Então, é a situação de hoje, pô. E é duro, porque parece que entraram esse ano 3 milhões de pessoas físicas no mercado. Na verdade, o número de pessoas físicas na Bolsa acabou de bater 3,3 milhões de CPFs, né, vindo de 500 mil há 3 anos atrás, alguma coisa assim. Então, você imagina essa turma que recentemente chegou e está perdendo, né? Eles acham que aquele dinheiro que eles colocaram vai sumir. Na verdade, emprestou para o mercado quando está caindo, né? Ele vai devolver. E a volta, a subida, sempre supera o índice anterior.
tá certo? É histórico. O índice agora, esse ano chegou a 130, agora está caindo uns 15%, 105, acho, 106, né? qualquer coisa assim. Mas vai voltar, vai voltar. Quando? Bom, se você tiver a resposta, você põe o preço. Então, não existe de quando, né? Aliás, isso que é o bom do mercado. O mercado é bom porque ele é instável mesmo, é renda variável. Depois disso, você tem que se divertir um pouco, né? A vida não é só... Não pode levar tão a sério. Você não pode se levar tão a sério ao nível de vez em quando, você se premiar e catar alguma coisa no meio daquele monte de empresas que existem de capital aberto, alguma que foge dos fundamentos acima, põe uma graninha lá, 1, 2% do teu patrimônio, 3%, não, nunca mais que 5%, e você acha que aquela empresa realmente está subavaliada e é uma grande oportunidade, fugindo lá da boa e barata, fugindo, seguramente está barata, né? Mas boa nem tanto, mas tem uma promessa de melhorar. Então, acho que vale a pena apostar num azarão, um pouquinho de dinheiro, que já tive boas surpresas com isso. É mais ou menos isso. Não, super bacana. Eu acho que as pessoas que estão começando a investir agora, ouvindo a sua história, né, vão com certeza lembrar dessas lições que você deixou, né? Foram 2 tentativas bem mal sucedidas na Bolsa antes de você realmente pegar, vamos dizer, a manha do negócio, né? Bolsa não é um negócio que se aprende de um dia para o outro como ganhar dinheiro. Eu acho que vale a pena, eu vou passar aqui um outro slide do Lírio, que ele tem, que é a performance do fundo desde 1998, que eu acho que é um número, né, Lírio? Eu não sei quanto impressionante. Eu não sei quanto vai ser elegível para a turma aí, mas o resumo dessa história é o seguinte, está ali em cima. Ó, esse fundo que chama Geração Elpar começou em setembro de 98, portanto, há 23 anos, né? Fez agora em setembro. Então, naquela época, uma cota era R$1, e, para quem não se lembrar, o real também valia o dólar valia R$1, né? Então, vamos dizer, só para ter uma referência em dólar, estamos falando que a cota era R$1, que equivalia, na época, em agosto, setembro de 98. Depois teve uma crise asiática, sei lá. A desvalorização foi logo em janeiro de 99. Enfim, teve crises e crises, vamos ter mais. Então, R$1 naquela época vale... Eu tenho aqui dados que o grande Selmo fez aí para mim, de setembro de 91, para exatamente fechar 23 anos. Então, essa cota, aquele R$1 valeu em setembro desse ano R$141. É só 14.000% de performance, é isso? Já valeu 169, hein? Já deu uma queda e depois disso caiu mais um pouquinho, enfim. Mas faz parte. Então, a rentabilidade é 14.000%, mas isso é uma falácia, né? Tem que olhar a rentabilidade anual, né? A rentabilidade anual equivale, seria a mesma coisa que você receber esse valor 24% ao ano, todo ano, sem falha, né? Então, teve anos aí, evidentemente, 99 subiu 140%, você pegar 2008, a crise de 2008, caiu 38%. Enfim, teve aí várias emoções não faltaram, né? Tanto para o bem como para o mal. Aí, e as emoções não vão acabar, né? A gente estava, por exemplo, né, conversando agora antes do painel, um dos grandes acertos seus recentes é Braskem, né, no setor petroquímico, por acaso hoje teve uma performance ruim, mas, enfim, a performance da ação esse ano, nesses últimos meses, foi espetacular. O mercado está sendo penalizado, o que está acontecendo aí. Eu não sei qual é a desgraça que a turma está vendo para bater tanto em empresas boas. Provavelmente é por causa da situação política, da insegurança, fiscal, algumas coisas jurídicas, aí, algumas coisas complicadas que estão acontecendo. Mas, nesse momento, é a hora... Se alguém tiver uma grana, é a hora de investir, e quem tiver dentro, não saia agora. Vai cair mais? Pode até ser que caia mais. Nós estamos vendo ali alguma turbulência para o ano que vem, né? Mas o mercado sempre antecipa a graça e também a desgraça. Então, acho que a desgraça já tá bastante precificada. Lírio, muito obrigado pela sua presença. Tenho certeza que a plateia aprendeu muito com você. Muito legal ouvir você falar da Inova também. Particularmente aqui, eu vou declarar que tenho um sonho de trabalhar aí nesse IPO. Apesar do que você falou com relação aos IPOs, vamos trabalhar junto aí para esse ser o melhor IPO da história do Brasil, quando for
a hora de fazer o IPO da Inova. E muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela aula que você deu. Como eu falei, tenho certeza que a plateia aprendeu muito sobre uma história, uma das maiores histórias de empreendedorismo e de self-made, né, que a gente tem aqui no Brasil, que é a sua. Muito obrigado e parabéns por tudo que você conquistou ao longo dos anos. Evandro, obrigado a você, a toda a equipe da Genial, pessoal que está aqui presente, pessoal de casa que está nos assistindo. Com referência ao IPO da Inova, vamos esperar um pouco. Eu não podia deixar de vender meu peixe, né? Que eu acho que nós vamos crescer mais. Eu sou um eterno otimista. É uma pena que o Brasil tenha ficado um pouco atrás da média dos países nos últimos 40 anos, né? É uma pena, mas aos 67 anos eu me sinto um jovem ainda e creio que nós vamos ter um país melhor. Eu não desanimo, não. Muito obrigado.